Milionário revela segredo chocante após conhecer mendiga negra que nunca viu. Era uma noite sombria na Fila das Palmeiras. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas, como se o céu sentisse a dor que as pessoas dali carregavam. Helena Souza, uma jovem de 24 anos, respirava fundo, tentando dissipar a angústia que apertava seu peito. Ela olhava para a casa que um dia fora seu lar e que agora se tornara um fardo. 50 mil reais. Esse era o valor que seu padrasto Mauro deixara como legado de problemas. O dinheiro, fruto de promessas quebradas, ameaçava empurrar sua família para a rua. A casa, pequena e simples, rangia sob pressão. As paredes pareciam sussurrar sobre as brigas e lágrimas que ali haviam acontecido. Sua mãe, doente, Helena sentia um nó na garganta, a pressão de ser a única responsável. Sua história, marcada pela luta e pela dor, não parecia ter fim. Quando ouviu um barulho no portão, virou-se rapidamente. Um carro luxuoso parou na calçada. Leonardo Figueiredo, o homem que a desprezara 3 anos antes, desceu do veículo. Ele era tudo que Helena nunca esperou. Rico, bonito e, ao mesmo tempo, a personificação de tudo que ela não poderia ter. Os olhares se cruzaram. Um choque. Um peso. 6 palavras que mudariam tudo. Eu vim falar sobre o nosso casamento. O que havia acontecido? Com ela, uma jovem lutando para sobreviver e cuidar de sua família, poderia ser forçada a aceitar um casamento arranjado com quem lhe havia virado as costas. O passado se reabriu. As memórias de quando implorou a Leonardo por uma chance de emprego, enquanto ele a olhava de cima como se ela fosse invisível, cresceram como uma sombra. Agora ele era sua única saída. O que mais poderia fazer? O choro abafado de sua mãe ressonava em sua mente, apertando ainda mais seu coração. Uma questão intrigante pairava no ar. O que Leonardo sabia? A resposta nasceu em sua mente, como uma lâmina afiada, cortando a confusão. Antônio Ribeiro, seu pai biológico, o homem que a abandonara, também havia arruinado a vida de Leonardo e sua família. O que se passava entre eles? A revelação de que Antônio era o elo negativo que ligava suas vidas não a aliviava, apenas aumentava sua ansiedade. Como poderiam ser felizes se o passado pendia como uma espada sobre eles? Os dias passaram em um turbilhão. Com a morte de sua mãe, o mundo de Helena desabou. A dor que sentia agora se transformou em uma chama intensa, acendendo uma força que ela não sabia que possuía. Era hora de honrar a memória dela. E, estranhamente, à medida que se aproximava de Leonardo, algo inesperado começou a brotar. Um amor verdadeiro. No entanto, a sombra de Antônio continuava a pairar, um antagonista invisível que ameaçava seus planos. Como poderiam enfrentar o que estava escondido nas sombras do passado? O amor seria suficiente para superar a herança de dor deixada por Antônio? As perguntas a consumiam enquanto o futuro se tornava incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. A intensidade da dor de Helena ainda queimava em seu peito. Ela olhou para Leonardo, seus olhos refletindo um misto de raiva e confusão. Mas esse amor crescente estava ameaçado. Um dia agitado caminhava para o ocaso, enquanto a atmosfera na pequena casa se tornava insuportável. Agora, mais do que nunca. Suas lembranças sombrias do passado a cercavam como nuvens pesadas. Então, um barulho agudo quebrou a calma da noite. Uma batida forte e urgente na porta fez seu coração disparar. Quem poderia ser a essa hora? Pensou, dúvida fazendo sua garganta se apertar. Helena trocou olhares com Leonardo, e o clima de sossego se quebrou. Ele se levantou, hesitante, e caminhou em direção à porta. "Use cuidado", disse Helena, nervosa. Mas ele fez um gesto vago, como se tentasse afastar sua preocupação. Ao abrir a porta, uma figura magra estava ali. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados, sujos e roupas que pareciam mais trapos do que vestimentas. Seus olhos, no entanto, tinham uma intensidade inegável. "O que você quer?" indagou Leonardo, a voz mais fria do que o necessário. Mas a mulher simplesmente o encarou, como se visse através dele. Eu tenho algo para dizer", começou a mulher, sua voz tremendo. E então, com uma respiração pesada, ela pronunciou as palavras que mudariam tudo. "Eu sou a mãe de Helena." A mente de Helena ficou em branco. Ela mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. A mulher continuou, agora com lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu fui levada. Eu não pude ficar. Antônio me forçou a ir. Ele destruiu minha vida, mas eu sempre amei você." Cada palavra parecia um golpe. Helena se sentiu tonta. O mundo ao seu redor girava, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira horrenda. Antônio, o homem que tinha sido uma sombra de tristeza e abandono em sua vida, tornara-se um laço de dor que ligava aquelas duas mulheres. Mas o mais devastador era a lembrança de sua mãe biológica. Ela não estava morta. Fugira, e isso mudava toda a narrativa. Helena olhou para Leonardo, seu coração em conflito. Ele não esperava por isso. O impacto na expressão dele era irreconhecível. Uma mistura de choque e confusão dançava em seu rosto. Você sabia?" perguntou ele, a voz falhando. A mulher balançou a cabeça lentamente. "Não queria entrar na vida de você, Helena, mas as circunstâncias obrigaram-me a voltar." Um silêncio mortal pairou sobre eles, uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. A revelação chocante aninhou um novo medo no fundo do coração de Helena. "O que mais ele te fez?" O passado ardendo não como uma lembrança, mas como uma realidade presente. A mulher, aos poucos, narrou a sua história de sobrevivência, as atrocidades que suportou nas mãos de Antônio. E enquanto falava, uma fúria crescia dentro de Helena, um desejo incontrolável de enfrentar aquele que havia causado tanta dor em suas vidas. Mas havia algo mais, algo que a mulher não havia partilhado. Os olhos dela, quando encontraram os de Helena, eram carregados de uma verdade não revelada. A mais, ela sussurrou, seu olhar aflito. "Mais do que parece e tudo pode mudar." O coração de Helena pulou. O que mais poderia existir nessa teia de segredos? Ela sentiu que o chão se desfazia sob seus pés. A noite antes sombria agora pulsava de uma nova realidade, uma nova dor. A reviravolta apenas começava, e a promessa
de um novo amanhecer parecia tão distante. Eu vou descobrir a verdade, disse Helena determinada. Essa história não termina aqui. E ao olhar para Leonardo, percebeu que a força de sua conexão poderia ser seu maior recurso. Ou sua maior maldição. O futuro estava incerto e muito mais do que o amor e o perdão precisavam ser explorados ainda. Com um nó na garganta, Helena sabia que estava prestes a mergulhar em um emaranhado de revelações ainda mais perturbadoras. E ela tinha que estar pronta para tudo. Helena segurou a mão da mulher, sua cabeçona de cinzas como um eco do passado. Era uma sensação estranha, mista de raiva e alívio. Mas no fundo, um turbilhão de perguntas fervilhava na mente. O que mais ela sabia? O que mais aquele homem que destruiu tantas vidas ainda escondia? Escuta, você não pode simplesmente aparecer e jogar tudo isso em cima de mim, Helena disse, a voz tremendo. Você tem que me contar tudo. O que Antônio fez para você? Por que agora? A mulher, com os olhos marejados por memórias não tão distantes, respirou fundo. Eu voltei, porque eu descobri algo, Helena. Algo horrível. As palavras dela pareciam sair arrastadas, como se cada sílaba fosse um peso. Antônio está mais envolvido do que você imagina. Ele não é apenas seu pai. Ele é parte de algo muito maior. Leonardo, que estivera em silêncio até então, interrompeu. Do que você está falando? O que você quer dizer com maior? A tensão entre os dois crescia, como um fio prestes a romper. Helena olhou para ele, sua lealdade balançando. Ele era a luz em seu mundo sombrio, mas agora tudo parecia incerto. Vocês dois, vocês têm que saber. A mulher prosseguiu, sua voz agora mais firme. Antônio não me deixou apenas porque queria. Ele tem segredos e planos que envolvem mais vidas. O que ele fez comigo nunca foi uma simples separação. Era um sacrifício. E eu tenho medo. Medo do que ele está fazendo agora. As palavras dela atingiram Helena como uma onda. Sacrifício? Isso tinha a ver com o que era realmente Antônio? Ele não era apenas um pai ausente. Ele era um monstro. A ideia corroeu seu estômago. O que você quer dizer com sacrifício? Helena quase gritou. Sua mente fervia. A mulher hesitou, o peso de seus próprios segredos encrostando seu peito. Ele estava envolvido com coisas que não posso explicar. Cultos, rituais, e eles precisam de alguém. Sempre precisaram. E você, Helena, por causa dele, tem um papel a desempenhar nesse jogo. O ar ficou pesado, como se alguém tivesse apagado as estrelas da noite. Helena mal conseguia processar. Então, você está dizendo que eu estou envolvida? O choque a paralisou. Cada músculo do corpo congelou diante da afirmação. A ideia de uma escolha, a responsabilidade de seu sangue, fez seu coração bater freneticamente. Sim, a mulher sussurrou. Você é parte de um legado. E Antônio, ele não vai parar até conseguir o que quer. Nesse instante, a porta se abriu abruptamente e um grupo de homens entrou, rostos endurecidos, olhos frios. O líder, um homem com uma cicatriz que cruzava seu rosto, olhou para Helena. É hora de pagarem a dívida, Helena. O mundo de Helena desmoronou. A figura que era seu pai, o homem que ela buscou, agora era um novo nível de medo e ameaça. O passado se espreitava ao seu redor, as sombras se tornaram companhias. Ela teve apenas uma fração de segundo para decidir o que fazer. Leonardo, corra! Ela gritou. Mas ele já estava ao seu lado, a proteção se misturando ao desespero. Os homens avançaram e a adrenalina disparou em seu corpo. O
que iam fazer com ela? O que ela realmente era? A verdade era mais sombria do que poderia imaginar, e seu coração tornou-se um tambor, ecoando um aviso de que tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. Com os olhos firmes no desconhecido, Helena respirou fundo. Eu não vou deixar que façam o que querem. O desafio em sua voz ecoou na sala, mas mal sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto os homens se aproximavam, uma parte dela se questionou se algum dia conseguiria descobrir toda a verdade sobre Antônio, sobre seu legado, antes que fosse tarde demais, e o que realmente significava seu amor por Leonardo em meio a essa tempestade. Ele estava prestes a ser arrastado para as sombras também, e no calor da luta que se aproximava, Helena percebeu que o futuro não era apenas incerto, ele era aterrorizante. Helena estava paralisada. Os homens se aproximavam e a tensão no ar era quase palpável. O que você quer conosco? Ela gritou, a voz tremendo. Edward, o líder do grupo, sorriu de um jeito que mandava arrepios por sua espinha. Estamos aqui para cobrar a dívida que seu pai deixou. Leonardo ficou perto dela, os músculos todos rígidos, pronto para proteger Helena de qualquer forma. O olhar dele era de determinação, mas o medo também estava presente. Helena podia sentir o seu coração batendo rápido. Cada pulsação, uma lembrança do que estava em jogo. Mas, no fundo do seu estômago, havia uma sensação de que algo estava para mudar. Ele não está aqui. Leonardo se impôs, a voz firme. Vocês não têm nada a ver com ela. No entanto, a expressão nos rostos dos homens dizia o contrário. Eles estavam ali por uma razão bem mais sombria. Helena queria gritar, mas as palavras não saíam. Os homens avançaram, e o tempo parecia desacelerar. Leonardo! Eles sabem quem eu sou. Ela sussurrou, o nó na garganta se tornando quase insuportável. Mas antes que pudesse concluí-lo, a mulher de cabelos desgrenhados deu um passo à frente. Espere! A mulher exclamou, prendendo a atenção de todos. Há algo que eles precisam saber. O silêncio que se seguiu era denso, como se o mundo tivesse parado. Os homens se interromperam, visivelmente intrigados. Helena olhou para sua mãe. Curiosidade e medo misturados. O que você está fazendo? Sussurrou, sentindo que o caos se aproximava. Antônio, ele não é quem você pensa. Ele pertence a uma seita, a uma força que vai além do que você pode imaginar. O que ele fez comigo era parte de um plano. E você, Helena, pode ser a chave. A mulher parecia suar, sua aflição evidente. O homem cicatrizado riu, um som profundo e aterrador. Não precisamos de mais histórias de ninar. As palavras dela não vão te salvar, garota. Mas a mulher ignorou o comentário, focando em Helena. Você sempre esteve no centro de tudo. Eles precisam de você. Não posso deixar que você seja usada como eu fui. Helena sentiu um frio intenso na espinha. Eu não entendo o que você quer dizer. O pavor a envolvia, e algo dentro dela começava a se revirar. Você não está apenas relacionada com Antônio. Você é a filha dele, mas não da forma como pensa. A mulher hesitou, tomando ar, como se a próxima revelação fosse um golpe mortal. Ele não é seu pai biológico. As palavras assombravam Helena, como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. A revelação a atingiu como um relâmpago, paralisando seu raciocínio. O quê? Como assim? Sua mente se debatendo entre a realidade que conhecia e a nova verdade que a esmagava. Leonardo a segurou.
mas sua expressão era uma mescla de confusão e incredulidade. Se isso é verdade, quem é seu verdadeiro pai? Os homens começaram a se mover de novo, mas a mulher não se calava. Ela respirou fundo, como se coletasse todas as forças que lhe restavam. Seu verdadeiro pai é alguém muito mais poderoso, alguém que Antônio teme e que está pronto para reivindicar seu lugar. Se você não tomar cuidado, Helena, será pega no fogo cruzado. O coração de Helena disparou. Seus olhos se arregalaram. A noção de um legado, não apenas qualquer legado, mas algo sombrio e perigoso, a deixava sem ar. O que eu faço? O desespero permeava cada palavra. Você precisa descobrir a verdade. E antes que eles venham atrás de você, é hora de agir. E no movimento súbito, Helena viu o homem cicatrizado se aproximar, sua expressão determinada. Então, de repente, tudo escureceu. Um barulho ensurdecedor ecoou pela casa e a pressão do ar aumentou. Era como se o próprio mundo estivesse sucumbindo sob a revelação. Quando as luzes se apagaram e o chão tremia, uma presença forte surge à porta. Uma figura massiva, envolta em sombras e mistérios, se destacou. O que está acontecendo aqui? A voz profunda e grave reverberava no ambiente implacável. Helena nunca tinha sentido tanto medo e raiva juntas. Agora, entre a revelação devastadora e a nova ameaça, ela sabia que estava prestes a entrar em um novo jogo. Um jogo que poderia custar tudo. O passado e o futuro estavam colidindo, e apenas uma coisa estava clara. Nada seria como antes. Quem é você? Ela gritou, enquanto a escuridão a envolvia, questionando a própria essência de quem era e a luta que estava prestes a começar. A figura massiva, envolta em sombras, avançou. Seu tom de voz era tão profundo que parecia vibrar nas paredes. Eu sou Marcos, disse ele, enquanto o ambiente parecia apertar ao redor deles. Helena sentiu um frio na espinha. Marcos? Sua mente fervilhava. Quem é você? O que quer? Eu sou parte da verdade que você ainda não conhece, respondeu ele, caminhando mais para perto. Seus olhos eram penetrantes, como se pudesse ver dentro da alma de cada um ali. E aqueles homens não estão aqui apenas para cobrar uma dívida. Eles estão atrás de você, Helena. Leonardo se posicionou à frente dela, determinado. Não vamos deixar que te machuquem. O que precisa saber? Seu pai não é o que parece, Marcos continuou, ignorando o tom desafiador. Antônio está profundamente envolvido com algo muito mais sinistro do que uma simples seita. Ele busca poder e, Helena, você é a chave. As palavras dele se desdobraram no ar como uma tempestade. Um nó se formou no estômago de Helena. Como assim sou a chave? O que ele quer de mim? Marcos hesitou, os olhos fixos nela. Depois respirou fundo. Seus poderes, Helena, são verdadeiros. E não são apenas uma herança. Eles vêm de algo que Antônio não é capaz de controlar. Ele teme você e, por isso, precisa de você. Então, algo estalou. A mulher ao lado de Helena, sua mãe, começou a tremer. Não, você não pode estar falando sério. Sua voz transbordava de terror. Se isso for verdade, ele me usou para te controlar. Marcos virou-se para ela, a expressão grave. Sim, ele precisa de você viva, para que Helena cobre o papel que ele deseja. Para ele, você não é mais do que uma ferramenta. A revelação cortou como uma faca. Helena não sabia em quem confiar. As palavras de Marcos causaram um turbilhão dentro dela. Sua vida, seus laços familiares, tudo realmente era uma armadilha. Não, isso não pode ser verdade, gritou Helena.
sentindo a raiva crescer. Você está jogando com nossas vidas. Os homens atrás de Marcos começaram a avançar, seus rostos frios e impassíveis. A atmosfera tornou-se elétrica. O coração de Helena pulsava com desespero. Ela olhou ao redor, procurando uma saída. Mas a verdade estava se fechando como uma armadilha. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Um brilho ofuscante surgiu ao redor de Helena, como se uma energia dela mesma estivesse se manifestando. As paredes tremeram e a luz crescia. Não, não faça isso! Gritou Marcos, dando um passo à frente. Mas era tarde demais. A luz explodiu, envolvendo tudo. Helena sentiu um poder desconhecido fluindo através dela, como se algo ancestral despertasse. No caos, sua visão se intensificou. Ela podia ver os homens atrás de Marcos se encolhendo, como se a própria presença dela estivesse desafiando-os. Pare com isso! Helena gritou, agora com mais firmeza do que jamais havia falado. Se Antônio quer um prêmio, ele que vem até mim. Marcos estava atordoado, mas em seus olhos havia uma mistura de assombro e respeito. Você não sabe o que está fazendo. Talvez não, disse ela, tomando coragem. Mas não vou deixar que me usem. Os homens hesitaram. A luz se tornava ainda mais intensa, preenchendo o espaço com uma energia palpável. Helena só tinha uma certeza. A batalha estava apenas começando. Antes que pudesse pensar em uma estratégia, sentiu seu mundo girar. O que ela realmente era? A chave, a herdeira de um legado obscuro? E enquanto a luz a envolvia, uma nova figura surgiu na sala. Antônio. Helena, disse ele com um sorriso frio. Chegou a hora de você assumir seu lugar. O choque envolveu todos. A revelação de que tudo era parte de um plano maior e ela estava no centro disso fez seu coração quase parar. Helena olhou para ele, a raiva e o medo em conflito. Diga-me o que você realmente deseja, Antônio. Você nunca vai me controlar. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que falava mais que 1000 palavras. E antes que pudesse responder, a luz se dispersou e tudo escureceu. O silêncio tomou conta, e no escuro, Helena percebeu que o verdadeiro embate entre o bem e o mal estava apenas começando. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma única coisa estava clara. Você já faz parte de mim! O desafio na voz dele ecoou, quase como se ele estivesse se alimentando do terror ali presente. E nesse instante, uma ondulação de energia surgiu. A luz parecia pulsar, vibrando com uma força que nem Helena compreendia. Marcos gritou, "Cuidado!" E antes que pudesse reagir, a luz explodiu. E tudo ficou escuro de novo. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés, um desespero agarrando como garras frias. O que estava prestes a acontecer? Então, como um trovão, um som intenso ecoou. Era como o universo estalando. E Helena teve a sensação de que tudo estava se moldando ao seu redor. Ela piscou, tentando recuperar o foco. Mas quando finalmente viu, a cena à sua frente a paralisou. Um círculo de figuras encapuzadas estava ao redor deles, formando uma linha de sombras. Elas não eram estranhas. A essência familiar se infiltrava em seu coração. Mãe! Horror a fez balbuciar. A mulher que dizia ser sua mãe estava entre eles, envolta por uma escuridão vibrante.
os olhos radiantes e cheios de uma força que Helena não havia percebido antes. Você não é quem você pensa, Helena, ela disse, sua voz agora distinta e poderosa. Você é muito mais. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou Helena, a incredulidade a sufocando. Você também faz parte disso? Você sempre foi a chave? Disse a mulher, deixando Helena confusa. A chave para nossa liberdade. Leonardo, que havia se afastado, questionou. O que isso significa? Ele estava entre a proteção e o horror. O ambiente se tornava cada vez mais caótico e a pressão crescia. Helena queria entender. Precisava. Marcos grunhiu. Saia! Saia agora! Mas a figura da mãe de Helena levantou a mão, um gesto que fez com que todos parassem. Antônio, você nunca foi o verdadeiro inimigo, ela disse, olhando diretamente para o homem. O que vai acontecer aqui transcende sua compreensão. Sua cobiça por poder se transformou em sua própria caverna. Para cada palavra que ela falava, algo começava a mudar. A energia na sala crescia e chocava. Helena não conseguiu se controlar. Mãe, o que você está dizendo? O que está acontecendo? Não sabe, mas suas habilidades vêm de um legado ancestral. O que Antônio fez com você e comigo é algo que ultrapassa a linha entre o bem e o mal. E agora, você precisa fazer sua escolha. As sombras intensificavam-se e um sussurro correu pela sala. Você é a última das guardiãs. Um poder que Antônio deseja para controlar o mundo. A revelação soou insana. Guardiã? Um legado? O que isso significava para sua vida? O que isso significava para ela e para aqueles que amava? Essa não é apenas sua luta, Helena, Marcos explicou. Mas a voz dele começou a se perder na confusão. É o destino de todos nós. Com isso, uma onda de trevas irrompeu da figura de Antônio, um poder tão grande que fez todos se encolherem. Era como se a própria sala fosse engolida. Chegou a hora! Antônio rugiu. Vou ter o que é meu! E nesse momento, Helena sentiu um puxão dentro dela, como se a energia antiga chamasse. A sala começou a tremer violentamente e as luzes piscaram. Uma força interna espremia e ela gritou: eu não vou deixar que isso aconteça. O caos dominava, mas a verdade se espalhava como um fogo incontrolável. A linha entre passado e presente começava a se desfazer. E enquanto o terror se mais aprofundava, todo o drama se transformou em uma revelação ainda mais chocante. A figura encapuzada, sua mãe, agora olhava para ela, mas no lugar de alívio havia algo diferente. Sinto muito, Helena. A voz dela tremia. Você terá que sacrificar muito mais do que imagina para salvar a todos nós. E como um relâmpago que rasgava o céu, a sala explodiu em uma luz estrondosa. E antes que pudesse entender, tudo se desfez em uma escuridão profunda, mais aterrorizante que qualquer pesadelo. Helena não sabia o que havia perdido, mas com certeza sabia que tudo mudara. O que viria a seguir era um mistério ainda mais profundo. E a única certeza era que a batalha estava longe de acabar. A luz explodiu e Helena se viu cercada por uma escuridão densa. O coração acelerado parecia pulsar em seu peito, enquanto a presença de Antônio dominava o ambiente. A figura imponente que antes parecia ser a personificação do mal, agora tinha algo que a surpreendeu ainda mais. Fragor. Um terror profundo em seus olhos. A sala à sua volta começou a desvanecer, como se estivesse sendo sugada para um abismo. O chão tremia sob seus pés, e um eco ressoou no ar, um rugido que parecia vir de muito longe. Não vou deixar que você me controle, ela gritou. A determinação brota, mas sua mente estava em fogo.
O que significava ser a chave? O que sua mãe realmente sabia? E então, aconteceu. Uma luz intensa brilhou novamente. Não era a energia que ela sentira antes. Era uma presença diferente. Uma figura se destacou na escuridão. Alta e imponente. Helena mal acreditava no que estava vendo. Era seu pai, Antônio. Mas algo estava errado. No fundo de seus olhos, uma sombra de familiaridade. Um reconhecimento distante. Pai? Sua voz escapuliu. Um sussurro entre chocada e esperançosa. Mas logo, o rosto dele se transformou. Não era mais o homem que ela conhecia. Havia algo mais, um poder que pulsava ao seu redor. Olha, Helena, você não pode se esconder da verdade. Ele se aproximou, e a sala não era mais só eles. Era uma arena de poder e segredos. Você realmente pensou que eu havia me esquecido de você? Uma tio na barriga. Como se cada parte dela gritasse pela verdade. Esquecido de mim? Você foi embora. O veneno na sua voz misturava-se com um grito de dor. Você arruinou minha vida. Precisamos de você. É assim que as coisas são. Ele soava quase desesperado. E ao mesmo tempo, esse desespero a fazia tremer. Mas, a essa altura, ele tinha que ser a última pessoa a falar sobre controle e decisões. Não! Helena sentiu como se estivesse à beira de um colapso. Você não pode dizer isso e ainda esperar que eu confie em você. E então, a figura encapuzada, sua mãe, levantou a mão. Ele não é seu verdadeiro pai, Helena. Sua voz ecoou, forte e ressoante. O que Antônio fez com você foi um ato de vingança, não de amor. A revelação atingiu Helena como um soco no estômago. Um choque tão profundo que a fez quase desabar. O que isso significava? O que ela estava ouvindo? Antônio balançou a cabeça, um riso escarnecedor caindo de seus lábios. Isso é o que você pensa? Esse apegamento à mulher que lhe deu a luz? Helena, você está se tornando exatamente o que eles querem que você seja. Uma peça na mesa de xadrez. Seu rosto se contorceu em desprezo. E em frações de segundos, tudo. Não me diga que você realmente acreditou neles, Antônio gritou. Eles querem sua pureza, sua força. Você foi feita para ser mais do que apenas uma filha. A mente dela girava, cada palavra mais enlouquecedora que a anterior. Helena teve um vislumbre de seu passado, memórias de promessas não cumpridas, de um pai que nunca esteve realmente presente. Era uma grande mentira, e a verdade estava se desenrolando diante dela. E então, um grito cortou a escuridão, uma voz familiar, e quando Helena olhou, suas pernas fraquejaram. O que ela viu foi a última coisa que esperava. Seu irmão, Lucas, estava ali. Helena! O que está acontecendo? Você precisa parar. Um desespero imensurável ocupou o coração de Helena. Lucas, o que você está fazendo aqui? Você não deve estar nesse lugar. A culpa a invadiu, um peso insuportável. Eles estão prestes a despertar algo que não podem controlar. Lucas gritou, olhando para Antônio. Você precisa entender. Nós não somos apenas uma herança de Antônio. Somos algo muito mais. O eco daquela frase reverberou em sua mente. O que eles eram, então? Uma maldição? Um poder? E como se a sala estivesse respondendo ao caos, luzes começaram a piscar como uma tempestade se aproximando. Agora você entende, não é? Antônio avançou, mas Helena sentiu uma brasa de coragem. Você estava certa, Helena. O que eu fiz com você, com a sua mãe. Mas você não vai escapar. E nesse momento, enquanto a escuridão se acumulava, uma nova luz irrompeu, e uma explosão de energia as envolveu.
Helena sentiu um poder se formar dentro dela e entendeu, era hora de escolher. Mas o que viria a seguir? O que mais você era capaz de fazer quando não tinha certeza de quem era de verdade? Ao encarar aquele círculo de sombras e revelações, uma única certeza assaltou. O que quer que acontecesse agora, tudo mudaria completamente. E enquanto a escuridão dançava, a luz estava prestes a ser liberada de qualquer jeito. A luz explosiva iluminou a sala, mas a escuridão não se afastou. Era como se a sombra tivesse ganhado vida, dançando ao redor deles. Helena respirou fundo, sentindo o poder fervilhar dentro de si. O que mais podia acontecer? O que Antônio queria realmente dela? No momento oportuno, você saberá, Helena. Antônio respondeu, sua voz ecoando como um trovão. Mas você precisa aceitar o que realmente é para poder entender seu lugar. Você não sabe quem eu sou? Helena disse, a raiva queimando em seu peito. O desespero dela estava se transformando em algo mais forte. Era como uma corrente elétrica, ligando-a a todos os que estavam ao seu redor. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Olha! Lucas exclamou, apontando para a figura encapuzada ao fundo. Com um movimento súbito, o capuz caiu, revelando um rosto que fez o mundo de Helena desabar. Era sua mãe, mas não a mulher confusa e perdida que estivera ao lado dela. Era uma versão mais jovem e forte, com um brilho nos olhos que Helena nunca tivera visto antes. Helena, precisamos falar, disse ela, a voz firme e autoritária. Você estava aqui o tempo todo? Helena mal conseguia acreditar no que via. O choque atingiu como uma onda. Sim, a mulher respondeu, cada palavra pesada. Eu sou assim porque, Helena, há muito mais em você do que você sabe. E aquilo que Antônio fez era para protegê-la, mas ele não pode controlá-la por muito mais tempo. Você precisa entender de onde você vem. E de onde eu venho exatamente? A voz de Helena tremia, mas havia um fio de determinação ali que não existia antes. Por que você me deixou? Eu não deixei, a mulher exclamou, como se cada palavra doeu nelas. Eu fui forçada, assim como você. O que Antônio está realizando agora é muito maior do que os dois imaginaram. Estamos no centro de algo que ele nunca quis que você soubesse. O ar pesou e a sala ficou em silêncio momentâneo. Helena olhou para Lucas, depois para Leonardo, buscando respostas. Então, eu sou parte de um plano? O que isso significa? Seus poderes vêm de uma linhagem antiga, sua mãe disse, repleta de emoção. Você ser escolhida não é um acaso. Você é uma guardiã, por direito. E se não agir agora, poderá perder tudo. As palavras reverberaram na mente de Helena. Guardiã? Parte de um plano antigo? Um peso começou a se formar em seu coração. Mas eu não quero ser parte disso. Eu só quero uma vida normal. Antônio riu, rindo que fez ecoar pela sala. Uma vida normal? Essa é uma piada! Tudo isso pertence a você! E se não assumir, poderá destruir tudo o que você ama! O chão tremeu de novo. E a luz começou a vacilar como se o universo decidisse demonstrar sua insatisfação. Então, uma explosão de energia pulsou. E Helena fechou os olhos. O que estava acontecendo? Ela sentiu algo a puxar. E quando abriu os olhos novamente, havia uma abertura na parede. Uma passagem iluminada por uma luz dourada. É sua escolha, Marcos disse, seus olhos brilhando de expectativa. Você pode seguir por esse caminho
e descobrir a verdade total, ou ficar e enfrentar Antônio. Ao olhar para a passagem, todas as suas memórias começaram a fluir em sua mente. Cada lágrima, cada batida de seu coração, junto à sua família, e agora esta nova revelação. Por um momento, algo mudou dentro dela. A certeza transformou-se em instinto. Mas então, no meio da confusão, um grito que se destacou. Helena, não! Era Lucas. Ele estava atordoado e confuso. Você não deve ir. Se você entrar, pode nunca mais voltar. A voz dele fez o coração de Helena apertar. Lucas, eu preciso saber o que mais você escondeu de mim. E antes que ele pudesse responder, a sala começou a desmoronar. Paredes se desfazendo em poeira e sombras. E no meio daquele caos, Helena percebeu que não era só uma escolha. Era um destino. E esse destino... Helena, escolha agora, a mãe dela gritou. Mas o tempo estava se esgotando. Um eco profundo reverberava pelo espaço. A passagem brilhante pulsava à sua frente. E naquela fração de segundo, entre seguir para o desconhecido ou ficar e lutar contra Antônio, algo inesperado aconteceu. Uma voz ressoou, não apenas na sala, mas dentro dela. Uma verdade que a fez tremer de medo e emoção. Eu sou você, e você sou eu. Era Antônio. Ele havia encontrado uma forma de se conectar com ela de uma maneira que nunca havia feito antes. E você não poderá me deixar assim tão facilmente. Temos uma história juntos, Helena. O mundo ao redor desabava, mas a verdade já estava lançada. E com isso, Helena percebeu que talvez a linha entre o bem e o mal não fosse tão clara quanto pensara. Enquanto a passagem brilhante se tornava um vislumbre de seu futuro, ela se perguntou: o que realmente sou eu? E no meio do caos, uma decisão crucial estava prestes a mudar tudo. De alguma forma, a resposta a essa pergunta se tornaria a chave da sua existência. Helena sentia um turbilhão dentro de si, confusa com as informações que acabara de receber. A passagem brilhante pulsava diante dela como um chamado desesperado, mas sua mente estava em um estado de negação. O que você quer dizer que meu pai não é meu pai? O desespero escorreu de sua alma. Antônio avançou, com um olhar que parecia mais um desafio. Você só precisa entender que quem você pensa que é apenas uma parte da verdade. Você guarda poderes que vão além da sua compreensão. A sala tremeu novamente e a luz pareceu quase viva. Você não pode fazer isso! Então, como se a própria realidade estivesse reagindo ao caos, algo próximo à passagem dourada começou a se materializar. Não era apenas luz, eram figuras, sombras distorcidas que pareciam se contorcer e se fundir. Goltons, essas silhuetas, rosnavam, batendo a porta que levava a um futuro desconhecido. Marcos, percebendo a instabilidade, gritou: isso não é uma simples escolha, Helena. É mais uma luta entre as forças de seu sangue e o preço de seu legado. A urgência na voz dele refletia o tumulto que se intensificava ao seu redor. E então, uma explosão de som cortou o ar. Uma espécie de grito coletivo, e a passagem iluminada que havia parecido um portal seguro, agora emitia uma sombra hegemônica. Helena sentiu como se tudo estivesse se formando em um ciclo interminável. E na confusão da mente, uma realidade chocante se impôs. Era como se sua essência estivesse sendo dilacerada entre dois mundos. Antônio! Helena exclamou, a frustração subindo a cabeça.
O que você realmente é? Em resposta, ele sorriu com um brilho de malícia. Eu sou seu criador e destruidor, Helena. Tudo que você é meu legado. E você deve aceitá-lo ou ser consumida. Mas há uma verdade ainda mais sombria. E a atmosfera ficou carregada. Antes que pudesse compreender, uma onda de energia varreu a sala. A luz estourou. E com ela, um grito estrondoso ecoou. Helena ficou pasma ao ver uma figura avançando entre a luz e a sombra. Ela parecia uma mistura de dor e poder concentrado. A mulher que alegara ser sua mãe estava agora ao centro, mas não sozinha. Ao lado dela, figuras familiares emergiram. Helena piscou. Era sua avó. O que você está fazendo aqui? O choque balançou a sanidade dela. A mulher tinha o mesmo olhar intenso do que sua mãe, e algo mais, um manto de mistério. Eu sempre estive aqui, observando, a avó disse com uma firmeza que congelava o ar. E agora a verdade está prestes a se revelar. Você não é apenas uma guardiã, Helena. Você é a reencarnação de poderes ancestrais, e há mais na sua linhagem do que você poderia imaginar. Um eco de horror circulou enquanto a luz brilhava ao seu redor. Mas isso significa que meu pai, o nó na garganta dela estava insuportável. Sim, Helena, siga a herança, entenda que não é apenas sobre Antônio, a avó disse, a voz firme mesmo sob a tensão eletrizante. Ele pode até achar que controla isso, mas você tem uma escolha, algo que ele nunca teve. A sala estremeceu em resposta às palavras dela, e então um rugido ensurdecedor se ergueu como um trovão. Num só momento, as silhuetas ganharam vida, formando um círculo em torno de Helena e da família. O clima era opressivo e Helena sentiu que algo imenso estava prestes a acontecer. A figura de Antônio rangeu os dentes e, decepcionado, disparou. Você não será nada sem mim. Isso é uma loucura. É a sua loucura. Você não pode ditar o que sou. A verdade é tão aterrorizante quanto livre, completou Helena. Então, como um relâmpago, tudo escureceu repentinamente. E quando as luzes voltaram, a sala estava vazia. Ninguém, nada, não havia figura, não havia som. Havia apenas um espelho refletindo o rosto abismado de Helena. Ela olhou e devagar começou a entender. Ela era tudo isso, a sombra, a luz. E a mensagem lhe atingiu como um soco no estômago. A escolha que antes parecia clara, agora tinha muitos lados. Era hora de reescrever a história. Mas antes que pudesse processar tudo, um sussurro conhecido ecoou atrás dela. Helena, era a voz dela. E quando se virou, vislumbrou o que menos esperava. Um novo rosto, uma figura, e todos os conceitos que ela tinha desmoronaram. O que ela pensou que era sua avó era outra coisa completamente diferente. E um eco horrível ressoou em sua mente. A verdade vem com um preço alto. E assim, suspensa entre o que sabia e o que estava por vir, Helena se preparou para o que estava prestes a acontecer. Naquele momento, tudo mudou. O que tornava suas conexões tão significativamente entrelaçadas com um homem que poderia ser tanto o salvador quanto a fonte de sua dor. E na escuridão que se aproximava, Helena percebeu que toda a escolha vinha de um abismo de revelações ainda maiores. Helena ficou paralisada, suas emoções se misturando em um turbilhão. Diante dela, a verdade pulsava como uma luz ofuscante. É isso? Eu sou parte de algo maior?
Sua voz tremia enquanto ela enfrentava Antônio e sua mãe. A passagem iluminada parecia mais do que um caminho. Era um chamado, uma escolha que desafiava sua essência. Sim, Helena, disse sua mãe, a força em seu olhar refletindo na coragem que pulsava em Helena. Você é a chave, mas essa escolha exige sacrifícios. O que você decidir mudará tudo. Helena olhou para Lucas, cuja expressão era um misto de preocupação e esperança. Sinto que algo está prestes a acontecer. Não posso me esconder. Mas e se eu fizer a escolha errada? A pressão aumentava e Antônio se aproximou, seu olhar intenso. Você já está nesse caminho, querida. Todos nós estamos. A única diferença é como isso vai terminar. Você pode ficar aqui e ser consumida por esse legado de dor. Ou pode seguir em frente e enfrentar o que realmente significa ser quem você é. As sombras ao redor começaram a se agitar. O ambiente tornava-se um campo de batalha invisível entre luz e escuridão. Helena sentia o poder que crescia dentro dela, por mais assustador que fosse. Então, o que eu faço? O que significa realmente ser uma guardiã? Deixe a luz guiá-la, disse a avó, segurando a mão de Helena. Você não está sozinha. Temos que lutar juntas. As palavras dela ecoaram na mente de Helena, como um mantra que alterava sua percepção. E antes que pudesse pensar duas vezes, algo dentro de Helena se quebrou. Uma decisão emergiu, forte e firme. Chega, eu não vou permitir que meu destino seja escrito por alguém que me despreza. A determinação ressoou em sua voz e nas paredes, pulsando por toda a sala como um grito uníssono. A luz em torno dela irrompeu e Helena deu um passo à frente. Eu escolho ser livre. E com isso um poder surgiu. Uma força ancestral despertava dentro dela. A passagem brilhante se expandiu, revelando um caminho que parecia ecoar com promessas de novos começos. Antônio soltou um riso maníaco. Você nunca fugirá de mim, Helena. Sempre estarei em você. As sombras ao seu redor começaram a se esvair, à medida que a luz crescia. Não, Antônio, isso termina aqui. Eu não sou a sua propriedade. O grito de Helena estava carregado de uma nova confiança e clareza. E nesse instante, a sala se transformou. As silhuetas distorcidas se dispersaram como fumaça, e tudo o que restou foi a luz brilhando mais intensamente. Helena sentia a energia pulsando em seu corpo, sua essência volátil. Ela estava descoberta, exposta a uma nova realidade, em que nada tinha certeza. Mas havia também paz. Um conhecimento que não estava sozinha. Com um último olhar a Antônio, Helena disse: Você pode até tentar, mas não vai me controlar novamente. E desapareceu na luz da passagem, levando consigo todos os medos e dúvidas. Ao entrar, uma nova vida aguardava. A sala caiu em silêncio. Antônio estava sozinho e uma sombra de desespero cruzou seu rosto. Você pode ter conseguido agora, mas o legado que trazemos sempre voltará, sussurrou para a escuridão ao seu redor. Enquanto isso, no vazio da passagem, Helena se sentiu leve e livre. Era uma nova história começando, cheia de promessas e mistérios a serem desvendados. Seus passos eram firmes e dentro dela, uma sabia certeza. Essa luta estava longe do fim. E com isso, a história de Helena se despedia. Mas não sem antes deixar um aviso claro a você, querido leitor. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é essencial para o algoritmo.
inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os